A Evelyn já estava aflita que queria aula. Né, Evelyn? Temos quantas almas por aqui? 7 almas. Vou dar mais um tempinho, mais uns minutinhos. Bom, pessoal, vamos tocar ficha. Depois o pessoal vai chegando, até porque era 10 para as 7, né? Já estamos em 7:07. Antes que alguém pergunte, se alguém perguntar, por gentileza, vocês respondam para mim. Eu ainda não consegui corrigir a avaliação. Eu espero estar entregando a nota para vocês no sistema, tá? Lá nas notas do Unimestre, até domingo à noite, ok? Nós, então, tivemos os 2 últimos capítulos, cálculo estequiométrico e soluções. Esse novo capítulo aqui, então, dessa semana, ainda prossegue o estudo das soluções. Nós vamos agora estudar um outro aspecto das soluções, ainda envolvendo alguma questão de cálculo de concentração, inclusive envolvendo um cálculo de concentração que nós não conseguimos abordar no capítulo propriamente dito de soluções, que é a molalidade. É um outro cálculo de concentração, molalidade. Molalidade. Ok? Então agora nós vamos ter que aprender. Não, seria resgatar, mas agora tem que aprender mesmo. Vamos estudar também algumas propriedades dos solventes. O que, na verdade, nós vamos fazer aqui é primeiro entender algumas características dos solventes, água, etanol e assim vai, para depois adicionar um soluto a esse solvente e entender que algumas características desse solvente serão alteradas devido ao acréscimo deste soluto. E a isso nós chamamos, então, de propriedades coligativas. Alguns autores também usam o nome efeitos coligativos, tá? Propriedades coligativas ou efeitos coligativos.
Aqui nós já vimos no outro capítulo, tá? Não tem necessidade de estarmos vendo. Aqui conceitua toda a questão de dispersão, a classificação das dispersões, as principais características das dispersões, conceito agora de um dos tipos de dispersão, que é a solução. E aqui entramos no capítulo propriamente dito. Tá? O resto é só uma revisãozinha, mas aí, como tivemos prova semana passada, não precisa estar revisando tudo. Bom, eu já mais ou menos falei isso, sobre o que era propriedades coligativas ou efeitos coligativos. Então está aqui. Primeiro, vamos só falar aqui rapidamente. Primeira definição. Propriedade de uma solução que depende da concentração de partículas, ó, ainda tem que ter essa questão de concentração em mente na resolução de problemas envolvendo propriedades coligativas, de partículas do soluto e não da sua natureza. Então, as propriedades coligativas são propriedades de uma solução que dependem da concentração de partículas do soluto, e não se esse soluto é um sal, um ácido, uma base ou algo assim. Joia. Ainda temos outro conceito para propriedades coligativas: alterações que os solutos causam em algumas propriedades físicas dos solventes. Como eu falei antes, adicionou um soluto a um solvente, esse solvente mudou, houve alteração de uma característica desse solvente, essa alteração chama-se então de propriedades coligativas. Beleza. Então, nesse primeiro momento, para entendermos propriedades ou efeitos coligativos, que vamos ver a posteriori, tá? Nós vamos ter um conceito sobre pressão máxima de vapor. Quando eu falar sobre pressão máxima, se estiver falando sobre isso, pressão máxima de vapor, eu estarei falando, então, da propriedade dos solventes. Quando eu falo em pressão máxima de vapor, estou falando isso para o solvente. E nós vamos começar, então, vendo aqui 3 tipos de solventes. Quais são os 3 tipos de solventes que nós temos aqui nessa figura, meu povo? Me ajudem, por gentileza. Deixa eu ver se tem alguém lá. Espera aí. Tá aqui. Quais são os 3 solventes que nós temos aqui nessa figura? Água, álcool e éter. Perfeito. Esses são os 3 solventes. Isso. Beleza. Assim não pode ficar assim, deixa eu ficar assim. Tá. O que eu vou fazer aqui? Através de alguns experimentos, nós vamos evidenciar, caracterizar uma propriedade do solvente, chamada pressão máxima de vapor. Pressão de vapor. Bom, o que nós temos aqui? 3 solventes, eu já elenquei eles, né? Em 3 recipientes fechados, todos fechados. Professor, licença. Oi. João Rezende, querendo que tu aceite ali. Opa, vamos lá. Valeu. Inicialmente, então, eu coloco o solvente é colocado aqui dentro, tá? Vejam só que os 3 têm a mesma quantidade de solvente inicial. E aqui dentro, isso aqui é evacuado, ou seja, não fica nenhum tipo de gás aqui, ó, fica vácuo, ou seja, ausência de matéria nesse recipiente, internamente.
E aqui nós temos um manômetro. Alguém sabe o que é um manômetro? Alguém sabe o que é um manômetro? Não sei isso. É um aparelho de pressão atmosférica, né? De pressão do ar, não? Aí é um barômetro. Pressão do ar é barômetro. Então, Para medir pressão, também. professor? Isso, mas aí de recipientes, né? Exato. É para medir pressão não atmosférica, tá? Atmosférica é barômetro. Mas chegou perto. Temos vários manômetros para medir justamente o quê? Para medir justamente a pressão interna do meu recipiente. Mas essa pressão vai medir a pressão da água? do ar, né? Isso, Lógico, do ar. isso, do ar. Mas como assim ar? Tem ar aqui? Não, tem. Na verdade, não, existe a ausência do ar, né? Mas tem a pressão ali dentro do recipiente, né? Tá, nem fecha, Evelyn. Deixa eu te perguntar. E se não tem nada aqui, qual vai ser a pressão aqui? Sério? É, zero. Tem pressão, não tem gás nenhum aí dentro. Pressão zero. Isso. Aproveitando, tem gente querendo entrar na sala. Assim também acontece com o álcool, não fica nada aqui. Assim também acontece com o éter, não fica nada assim. Então, todas as pressões aqui estão no seu nível menor. Zero. Continuando. Os líquidos têm uma tendência natural a mudar de estado físico. Uma tendência natural de passar do estado líquido para o estado gasoso. Qual é o nome dessa transformação que acontece de forma natural, do estado líquido para o estado gasoso? Alguém sabe? Alguém sabe o nome desse fenômeno natural que acontece do estado líquido para o estado gasoso? Vaporização? Qual tipo específico? Vaporização? É vaporização, perfeito. Mas eu quero o tipo específico. Acontece a temperatura ambiente. Que acontece a temperatura ambiente. Porque eu posso vaporização, eu tenho 3 tipos, né? Calefação, ebulição e evaporação. Qual dessas 3 acontece a temperatura ambiente? Evapora? Isso, evaporação. Evaporação, perfeito. Bom, a evaporação é um fenômeno que acontece a temperatura ambiente e é um fenômeno espontâneo. Quer dizer que os líquidos, as substâncias, quando estão no estado líquido e algumas também no estado gasoso, tá? Mas aí já recebe outro nome, elas mudam espontaneamente do estado líquido para o estado gasoso. Por quê? Porque as moléculas que ficam aqui na superfície do líquido acabam adquirindo uma energia suficiente para se desprender e passar para o estado gasoso. Então, com o passar do tempo, eu deixei esse recipiente fechado, com o manômetro aqui em funcionamento. E o que eu vou percebendo com a leitura do manômetro com o passar do tempo? Que essa medida vai aumentando. Por que vai aumentando? Bom, porque certamente lá dentro está aumentando a quantidade de gás ou de vapor. Melhor, vapor. Aí eu pergunto para vocês, será que essa quantidade de vapor aqui vai aumentar indefinidamente até todo o líquido se transformar em vapor? O recipiente está fechado. E aqui, digamos que esse é um recipiente de 1 litro, aqui teria 400 ml do líquido. Eu creio que ele se Que gosto. mantém a temperatura, né? Ele não vai ficar subindo toda a vida, né? Temperatura é constante. Boa pergunta. Ó. Temperatura é mantida a 20 graus Celsius.
Eu acho que ele não evapora na totalidade, porque ele satura, né? Eu acho que ele chega num ponto de saturação e para. É mais ou menos isso que acontece mesmo, Evelyn. Tá? Só vamos dar um nome específico para esse teu ponto de saturação, mas não está errado não, é bem por aí pro caminho. Deixa eu ver se tem mais alguém. O que vai acontecer? Vai acontecendo cada vez mais, nós vamos ter mais gás nesse ambiente aqui, ó, nessa parte do sistema. Ficando, então, um meio muito saturado. A pressão começa a aumentar de tal maneira que, depois de um certo tempo, olha o caminho que a substância vai fazer. O caminho inverso. É claro que, no primeiro momento, como eu tenho, por exemplo, né, duas moléculas indo do líquido para o gasoso e apenas uma indo do gasoso para o líquido, eu tenho um fluxo preferencial do solvente nesse sentido, do líquido para o gasoso. Só que vai chegar um certo momento que eu vou ter uma velocidade de ida do estado gasoso, líquido para o gasoso, a mesma da volta do gasoso para o líquido. Então, se duas moléculas sobem do líquido para o gasoso, duas moléculas naquele mesmo instante descem do gasoso para o líquido. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar. Se eu tenho essa velocidade de subida, líquido para o gasoso, igual a essa velocidade de descida dessa transformação, gasoso para o líquido, o que acontece com a quantidade de líquido e de gás com o passar do tempo nesse sistema aqui? O gás aumenta, o líquido diminui. O que acontece com as quantidades de gás e líquido nesse sistema com o passar do tempo, depois que eu tenho esse sistema aqui, ó, duas descem, mas também duas sobem, instantaneamente. Se estabiliza, sei lá, não altera mais? Beleza, beleza, isso, exatamente, uma estabilidade. Chega a ser uma estabilidade. A essa estabilidade nós vamos dar o nome de equilíbrio. Tá? Equilíbrio. E um equilíbrio dinâmico. O que é equilíbrio? A velocidade em que a evaporação está acontecendo é a mesma velocidade com que a condensação está acontecendo. Então, as quantidades, com o passar do tempo, não variam mais. Então, a pressão aqui foi sofrendo um aumento, que até um certo ponto, chegou a um certo ponto, não passou mais. Que ponto é esse? Na hora que atingiu o seu equilíbrio aqui. Então, essa pressão máxima aqui é a pressão justamente já do estado de equilíbrio entre o vapor e a fase líquida. E assim, mais ou menos, nós temos o conceito de propriedades ou efeitos coligativos e pressão máxima de vapor. Na verdade, melhor falando, pressão máxima de vapor. Tá? Que o conceito está definido aqui. Mas, Luciano, é com a água, com éter e com álcool, ou só com a água que acontece esse não fenômeno? Acontece com os três, porém eu só vimos com a água, mas acontece com os três. Ah, sim. Sim. E aqui está o conceito de pressão máxima de vapor. É a pressão exercida por um gás em equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio dinâmico? A reação vai acontecendo. Sobe uma molécula e, ao mesmo tempo que sobe, desce outra molécula para o estado líquido. Sobe uma para o gasoso e, instantaneamente, desce para o líquido. Então, esse processo é cíclico. Está acontecendo, apesar das quantidades não mudar mais, mas ele está acontecendo. Aí isso eu chamo de equilíbrio dinâmico. Com o seu líquido, numa dada temperatura. Opa, pressão máxima de vapor depende de quem? Da temperatura. Volta. Tá. Mas por que nós pegamos outros solventes, né? Não pegamos só água? Justamente para percebermos a dependência do tipo de solvente e a pressão máxima de vapor por ele exercida.
Então, já sabemos o que é pressão máxima de vapor. Pressão máxima de vapor é a pressão que o gás exerce sobre sua fase líquida quando esses dois estão em equilíbrio. Equilíbrio quer dizer que a mesma quantidade que sobe é a que desce. Joia. Agora eu peguei álcool. Peguei outro solvente. Álcool. Vou fazer o mesmo experimento que a água. E vou verificar, então, qual é a pressão máxima de vapor do álcool. Pergunto para vocês. O álcool é um solvente mais ou menos volátil que a água? Me respondam. Um de cada vez, que eu não estou conseguindo ouvir a resposta. Vai, Thiago. Eu acho que é mais. É nítido, né? Não sei nesse caso, tipo, fechado aí. Mas no Não. normal, assim, é mais, né? Ele vai mais rápido. Como é que tu sabe? Tipo assim, tu compara entre tu molhar a mão ali e tu passar um álcool na mão, né? O álcool rapidinho ele se evapora, né? O molhado já ele demora mais, né? A água, né? Com água, é isso. É, perfeito. O etanol, aqui o álcool, eu posso chamar esse álcool de etanol, tá? Tem vários tipos de álcool. Esse etanol é um tipo de álcool. O etanol é mais volátil que a água. E volatilidade tem a ver com evaporação. Quanto mais volátil uma substância, mais fácil ela evapora. Isso tem a ver com as forças intermoleculares que mantêm as moléculas unidas. Tá? Beleza. Então, o etanol é mais volátil que a água. Éter. Éter é meio difícil vocês assim relacionar, é mais usado tem o seu uso mais restrito. Mas meninas, principalmente meninas, rapazes aí que já viram as mães fazer isso, ou que tem irmãs, ou namorado, ou já esposa, eu troco o éter por isso aqui. Aí tu vai saber mais ou menos como entender. Opa. Tem gente querendo entrar, Luciano. O que eu tenho aqui? Acetona, né? Isso. Fede, que é uma coisa de louco. Fala? Como é que é? Fede, que é uma coisa de louco, cheiro forte. Tem cheiro forte. É principalmente usado em quê? Em uso doméstico. Tirar esmalte da unha. Isso. Vini, deixa eu te perguntar. Pode deixar o frasco de acetona aberto muito tempo? Não, ele evapora. E evapora muito rápido, não é? Bem rápido. É uma perda bem triste. Ô, É bem Luciano, sim. Oi. na verdade, assim, ó, ele evapora de 1 a 2 dias, não é? Porque, por exemplo, se tu deixar 1 hora, 2, ele não vai evaporar assim. Evapora super rápido, tá? A acetona evapora Mas não super é num rápido. tempo mais, vamos dizer, moderado? Porque Não, mas eu creio que pode falar. tipo, se tu deixar de uns 10 minutos o frasco aberto, eu acho que ele não vai evaporar assim. Não, Entendeu? metade do frasco não, mas certamente se deixar 3 frascos abertos, esses 3 aqui, ó, com o mesmo volume do líquido, a acetona vai evaporar muito mais rápido que os outros 2. Uhum. Mas eu acho que em poucas horas ela consegue, o frasco já vai tudo, evapora tudo, tá? A acetona. Eu nunca E a fiz esse teste, temperatura mas... ambiente também reflete nisso, né, Luciano? Quanto maior a temperatura ambiente, maior a evaporação, sim. Sim, a evaporação depende da temperatura ambiente, né? Ela tem relação. Pegamos exemplos simples do nosso cotidiano. A roupa seca mais rapidamente em dias quentes. Quando na casa, seca muito mais rápido em dias quentes. A temperatura influencia totalmente na evaporação. Por que influencia? Porque quando é mais quente, tem mais energia nas moléculas que estão aqui na superfície do líquido. Como essas moléculas têm mais energia, elas conseguem, então, escapar para o estado gasoso mais rapidamente em dias quentes do que em dias frios. Mais ou menos por causa disso.
Então, a acetona acaba sendo mais volátil do que o etanol e mais volátil do que a água. Olha agora nos esquemas aqui logo abaixo e perceba o número de moléculas em cada um dos 3 sistemas. Depois de atingir o equilíbrio químico. Aonde o número de moléculas é maior? Vocês percebem aquelas bolinhas aí que estão indo para cá e para lá? Em qual dos 3 sistemas? O último lá, né? Do éter, né? Isso, do éter, que a gente botou aí a acetona. Tem bem mais. Isso é evidência do quê? De uma maior evaporação. Mas por que houve maior evaporação no éter, na acetona? Porque é um líquido mais volátil. Se houve mais evaporação aqui, eu tenho maior quantidade de gás aqui dentro. Tá? Ih, parece até o símbolo de uma emissora. Olha só. Se eu tenho mais gás aqui, maior de colisões dessas partículas com as paredes do recipiente. E esse manômetro aqui justamente mede este efeito. A pressão das colisões das partículas com as paredes internas do recipiente. O gás, que tem um movimento aleatório, acaba colidindo com as paredes internas do recipiente. Gerando, então, o quê? Pressão. Como eu tenho mais gás aqui em relação a esses 2 outros, maior vai ser a pressão aqui. Então, aqui para o éter, a acetona, eu tenho uma pressão de 442 milímetros de mercúrio. Pressão dada em milímetros de mercúrio, também pode. Aqui no etanol, 44 milímetros de mercúrio. E na água, 17,5 milímetros de mercúrio. Percebemos, então, que o éter, a acetona, não é que é a mesma coisa, tá? Mas só para trazer algo mais palpável, tem maior pressão de vapor. E aí eu posso fazer uma relação. Que quanto mais volátil for o solvente, maior a pressão máxima de vapor daquele solvente. E assim eu tenho uma relação entre volatilidade e pressão máxima de vapor. Tem gente querendo entrar, Luciano. Ô, professor, Ok? Oi. tipo igual em perfume, o que que muda, tipo assim, ó, pega aqueles perfume importado, bom lá, tu por nada fica o dia todo, tu sente o cheiro dele, né? Tu já pega uns baratinhos aí, por nada tu sai de casa, já acabou o cheiro. O que que muda nele? É o tipo de... Volta a parte. Eu estava olhando o chat aqui e acabei perdendo a parte inicial da tua pergunta, desculpa. É tipo a questão do perfume, né? Que tipo de produto ali que diferencia, assim, de um perfume ser bom, que ele dura o dia todo ali, aquele cheiro, a essência dele, e outro Isso. se evaporar rápido? Um bom perfume não é feito apenas de uma boa fragrância, uma boa essência. Um bom perfume tem que ter uma boa substância chamada um bom fixador. Tá? O que é um bom fixador? É uma substância que ela é capaz de reter a essência no corpo, na pele, e liberando aos poucos com o calor da pele. Como ele vai, então, liberando aos poucos, aquele perfume tem um efeito, então, prolongado. Sim, tu bota esses baratinhos, na hora cheira bom, tudo, mas daí, uma hora não tem mais cheiro de nada. Não aguenta. Não aguenta nada. Por quê? Porque não tem o fixador. O fixador não é um fixador bom, um fixador de qualidade. Aí tu vai lá, paga um perfume caro, tá? E muito tempo você usa, bota de manhã e chega à noite em casa e ainda tem aquele perfume. Então é fixador. Fixador é uma substância, então, que consegue, então, segurar a essência. De alguma forma ele interage quimicamente com a essência, que é uma outra substância também, mas vai liberando as substâncias aos poucos, devido ao calor da pele, do corpo. Mais ou menos assim. A quantidade de álcool também não interfere no perfume? Eu não, esse detalhe eu não sei te dizer, mas o álcool em si ele aumenta a volatilidade, tá? Mas não saberia te detalhar. Essa informação eu nunca pesquisei. A relação da quantidade de álcool com o fixador, a relação do fixador. Bom,
Mas a gente sabe que perfumes mais caros têm menos álcool, né? Professor, Oi. aquelas medidas ali, milímetros de mercúrio ali, elas são referentes ao ponto de equilíbrio? Isso, isso, onde foi atingido justamente essa situação de equilíbrio, como mostra aqui, ó. Tá? Quando tem esse equilíbrio, o que aconteceu entre a fase líquida e a fase vapor, porque a velocidade de vaporização é a mesma velocidade de liquefação, aí tu atinge aquelas pressões. São ditas, então, pressão máxima de vapor, por quê? Porque aí é onde tu atingiu a quantidade máxima de vapor no teu sistema, gerando uma pressão máxima. Seria isso? Isso. Beleza. Então, isso que eu falei. Tem gente querendo Quando entrar. atinge... E já vai acabar. Temos quantos minutos ainda? 6 minutos. Então, quando atingido esse equilíbrio, eu vou dizer o quê? Que eu tenho a velocidade de vaporização igual à velocidade de liquefação. Equilíbrio justamente por que equilíbrio? Porque a quantidade de líquido e a quantidade de vapor, com o passar do tempo, não se alteram mais. Aí atinge-se uma situação chamada de equilíbrio. Só lendo a parte, o conceito aqui embaixo, no equilíbrio, a temperatura constante, eu não posso alterar a temperatura quando estou fazendo experimento, tanto é que aqui, logo no slide acima, as temperaturas, os experimentos foram feitos a 20 graus Celsius. Tá? Então, não posso alterar a temperatura. A concentração das moléculas no estado de vapor não varia com o tempo. Dessa forma, a pressão exercida pelo vapor sobre o líquido permanece constante. Agora, a temperatura tem influência sobre a pressão de vapor? Sim, acaba tendo. Por que acaba tendo? Porque nós vimos que a temperatura influencia na volatilidade. Se a temperatura influencia na volatilidade, a temperatura influencia na quantidade que eu vou ter de gás daquela substância no estado gasoso. Tá? Isso aqui já foi visto. E aí nós podemos ter um experimento como este. O áudio está tranquilo, pessoal? A imagem está tranquila, não está travando muito? Como é que estão as coisas? Só para eu... Tranquilo, tudo certo aqui para mim. Já, tá bom. Olha aqui, nós temos aqui uma tabela, e a partir da tabela a gente constrói um gráfico, né? Construção de um gráfico é essa sequência. Obtém os dados experimentalmente, depois transfere esses dados para uma tabela. Bom, e o que nós temos nessa tabela? Temperatura por pressão máxima de vapor. Para quem? Para água pura, porque agora estou trabalhando somente com solventes. E à medida que eu vou aumentando a temperatura, acompanhe o que vai acontecendo com a pressão máxima de vapor. Vai aumentando. Tanto é que o nosso experimento lá foi feito a 20 graus Celsius. E olha só qual é a pressão máxima de vapor a 20 graus Celsius. 17,5, que era o valor que estava lá. Tá? Eu vou chegar aqui a 100 graus Celsius da água, olha qual é a pressão máxima de vapor dela. 760 milímetros de mercúrio. Opa, qual é a pressão máxima de vapor da água a 100 graus Celsius? 760 milímetros de mercúrio. Então, aumenta a temperatura, aumenta a pressão máxima de vapor. Tá? Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. Se vê, ficou meio estranho. Certo? E aí, é claro, o gráfico acaba me deixando bem mais claro esse comportamento. Né? Porque nós temos aqui aumento da temperatura, aumento da pressão máxima de vapor. Beleza. Eixo Y, pressão máxima de vapor. Eixo X, temperatura. E aqui agora, justamente, trabalhar com análise gráfica
dos 3 solventes que nós tínhamos lá no começo, sempre que nós trabalharmos com análise gráfica, nós temos que tomar cuidado, tá? Cuidado por quê? Por exemplo, pergunto para vocês aqui nesse gráfico. Eu já dei subsídios para vocês conseguirem acertar, tá? A teoria já foi passada para que vocês entendam o que aconteceu aqui, o que eu vou pedir. Qual desses 3, baseado nesse gráfico aqui, qual dos 3 solventes é o mais volátil? Como é que vocês chegariam a uma resposta aqui? Qual desses 3 solventes é o mais volátil? Eu acho que a água, pela linha dela ser maior. Então, está me dizendo que esse fato dessa linha que ser maior acaba gerando essa resposta sendo mais volátil. É isso, Evelyn? Eu acredito que sim. Eu não... Tô chutando. Mas Tô tentando. lá atrás, nos nossos exemplos que foram tomados desses 3 solventes, qual era o mais volátil quando nós chegamos à conclusão? O éter? Por causa da pressão, né? O éter era mais volátil, então eu não posso simplesmente porque eu estou representando esse comportamento no gráfico, o comportamento dele mudar. Mas vamos entender. O éter aí é o que subiu primeiro, digamos assim, né? Tá mais... A curva dele subiu antes, digamos assim. Dá para dizer. Vamos fazer o seguinte, vamos fixar a temperatura. Em 20 graus Celsius, sei lá, qualquer... Tá falhando, Michele. Falhou, Michele. É o que a pressão é mais alta na temperatura menor. Na mesma temperatura. Se você pegar uma mesma temperatura, é bem isso aí. Tá, não tá reto, mas tudo bem. Se você pegar aqui uma temperatura de 10 graus Celsius e verificar onde essa linha corta as 3 curvas, pegar esse valor e trazer para cá, no eixo Y, qual deles tem a maior pressão ácida de vapor? Aí é o éter, né? É o éter. E nós vimos que quanto maior a volatilidade... Peraí. Não é fácil escrever com essas canetas aqui. Quanto maior a volatilidade, maior a pressão máxima de vapor. Pode botar o M ou pode não botar, tá? Aí, fica a critério.